Então vamos agora ver a peça e a correção de um recurso ordinário. O recurso ordinário foi a peça processual que caiu no meu concurso, lá em 2012, no 17º concurso do MPT. E aqui, mais uma vez, nesta aula, a gente vai ler toda a prova, depois vai ler todo o gabarito, depois vai conferir toda a prova de um aluno, esse aluno que a gente elegeu como o melhor dessa semana, tá? Então, vamos lá. O Ministério Público do Trabalho recebera notícia de fato do Sindicato dos Profissionais de Saúde relatando diversas irregularidades ocorridas no Hospital Referência Limitada. Durante o inquérito, foi apurado o descumprimento da cota de PCD. Então, essas são informações que a gente tem que ir sublinhando, anotando para fazer o nosso esqueleto, né? Com preenchimento meramente parcial das vagas, a existência de gestantes laborando em ambientes insalubres, então a gente vai ter aqui gestantes em ambientes insalubres, em grau médio, que não eram realocadas de atividade durante a gestação. C. Tratamento diferenciado com relação a empregados sindicalizados, aos quais era assegurado um piso salarial, sendo que aos não sindicalizados era pago apenas o salário mínimo. Preferência na contratação dos trabalhadores sindicalizados. O empregador fornece as vestimentas de trabalho que são levadas pelo trabalhador para casa para lavagem. Após a instrução do inquérito civil, com a recusa da celebração de termo de ajuste de conduta, ajuizou-se a ação civil pública. Então, a ação civil pública está aqui, né? Ajuizou-se a ação civil pública por procurador da PRT da 50ª Região, na qual foram formulados os seguintes pedidos: afastar as empregadas grávidas de quaisquer ambientes tidos por insalubres, independentemente do grau e de apresentação de atestado médico, enquanto durar a gestação. Cumprir a cota de contratação de pessoas com deficiência na forma do artigo 93 da Lei 8.213 de 91, estender os benefícios do acordo coletivo de trabalho, em especial o piso salarial, para todos os empregados, independentemente de filiação ao sindicato, abster-se de dar preferência ao trabalhador sindicalizado, encaminhado por meio de agências de colocação mantidas pelas entidades sindicais, ao recrutar e selecionar profissionais, higienizar as vestimentas utilizadas pelos trabalhadores nos centros cirúrgicos e obstétricos, serviço de tratamento intensivo, unidade de pacientes com doenças infectocontagiosas e quando houver contato direto da vestimenta com material orgânico, indenização por dano moral coletivo em 5 milhões de reais. A defesa ré apresentou contestação, refutando a pretensão. No mérito, contestou especificamente todos os pedidos, sustentando em destaque que atualmente a lei permite o labor em ambiente insalubre para empregadas gestantes, desde que a insalubridade seja em grau médio ou mínimo. Pontuou que a contratação de PCDs está sendo feita nos termos do acordo coletivo de trabalho, que retira expressamente da base de cálculo algumas funções, o que deve ser prestigiado em homenagem à autonomia coletiva. De outro lado, com relação à preferência para a contratação, a empresa asseverou que a prática se encontra prevista em norma coletiva da categoria, conforme Convenção Coletiva de Trabalho juntada. Também afirmou que o salário dos empregados é pago conforme a lei, assegurando-se o piso salarial aos empregados sindicalizados. Argumentou que a lei não exige a higienização das vestimentas de trabalho. Refutou a existência de dano moral coletivo. E aí vem a sentença proferida pela segunda vara do trabalho do TRT da 50ª Região. Pedido A. Conforme assentado pela ré na contestação, isso aqui é o juiz dizendo, tá? Conforme assentado pela ré na contestação, o artigo 394-A, inciso 2 da CLT, atualmente permite, a princípio, o labor da gestante em local insalubre em grau médio ou mínimo, salvo a apresentação de atestado médico.
Não há falar em inconstitucionalidade tal dispositivo, mormente porque existe a possibilidade de a trabalhadora apresentar atestado médico que recomende o afastamento de atividades insalubres. Ou seja, a lei resguarda a saúde da trabalhadora de potenciais danos, desde que concretamente aferidos. Por fim, a decisão proferida na ADI 5938 não vincula este juízo, em razão do princípio do livre convencimento motivado na forma do artigo 371 do CPC. Os pedidos são improcedentes. Pedido B. A norma coletiva é clara no particular. Em atenção às particularidades de cada função, algumas delas são excluídas da base de cálculo da cota de pessoas com deficiência, por incompatíveis. Cuida-se de previsão ancorada na primazia da realidade, pela qual os dois agentes que mais entendem do ambiente de trabalho, sindicato e empresa, reconhecem que para dadas funções é impossível ou ao menos não recomendável a contratação de pessoas com deficiência. Tal pacto, por traduzir a vontade dos agentes coletivos, deve ser respeitado. Julgo improcedente o pedido, já que a empresa comprovou estar cumprindo a cota, excluídas as funções aventadas na Convenção Coletiva de Trabalho. Pedido C. As alterações processadas pela Lei 13.467 de 2017 e ainda a MP 873 de 2019 provocaram mudanças expressivas no financiamento da entidade sindical. Isso porque agora apenas os trabalhadores efetivamente filiados é que contribuem com o sindicato, vedada a cobrança de quaisquer contribuições por parte dos não filiados. Esse cenário impõe que sejam beneficiados das conquistas alcançadas pela categoria apenas os filiados, que são os que financiam o sindicato. Por isso, mostra-se legal a cláusula convencional, restringindo o piso salarial apenas aos trabalhadores filiados. Ora, o financiamento exclusivo dos sindicatos, por parte apenas dos associados, faz emergir lícita a disposição de aplicação apenas a eles, filiados, das vantagens conseguidas em negociação coletiva. O pedido, pois, improcede. Pedido D. No ponto, conforme incontroverso nos autos, a CCT da categoria estabelece expressamente a preferência de contratação ao trabalhador sindicalizado. Cuida-se de norma que tem o intuito de proteger e fomentar emprego aos trabalhadores, notadamente os que estejam no quadro associativo. Com ela, ninguém é obrigado ou desobrigado a ingressar no sindicato ou a fazer qualquer outra coisa. Estabelece-se uma preferência aos sindicalizados, o que não viola o direito de associação previsto na Constituição, na medida em que a norma não impõe a sindicalização. Improcede o pedido. Pedido é: o artigo 456-A da CLT é claro ao isentar o empregador dos custos da higienização da roupa de trabalho. A lei federal, aprovada pelo Parlamento, prevalece sobre eventual ato infralegal. Afinal, ninguém é obrigado a fazer ou a não fazer algo, senão em virtude de lei. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Assim, a hipótese é de rejeição do pedido. Por fim, dano moral coletivo, o pedido é, mais uma vez, improcedente. Não fosse a ausência de irregularidades, a atual CLT estabelece expressamente que as pessoas físicas e jurídicas são titulares exclusivos do dano extrapatrimonial. Artigo 223-D da CLT. Não se tratou de dano à coletividade. Rejeito. Honorários de sucumbência. Cuida-se de demanda ajuizada após a entrada em vigor da Lei 13.467 de 2017, que buscou imprimir maior seriedade às postulações perante a Justiça Especializada, com a imposição de despesas de sucumbência. Diz o artigo 791-A da CLT: ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%, sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. O MPT sujeita-se à nova regra,
até por uma questão de isonomia. Condeno o MPT a pagar ao advogado da ré 10% do valor da causa, correspondente a R$ 500.000. E aí vem o comando da questão, né? Da atribuição do candidato na qualidade de membro do MPT. Adote as medidas processuais adequadas, considerando-se ultrapassado o prazo para interposição de embargos de declaração. Então aqui a gente vai passar para o gabarito, mas quando ele fala considerando-se ultrapassado o prazo de interposição de oposição, né, de embargos de declaração, a gente já sabe que embargos de declaração não é a peça que a gente vai ajuizar. E aí, então, passamos para a resposta da questão, né? Depois a gente vai ver a prova do candidato, né? Então, a gente vai ter aqui aqueles itens iniciais, a adequação, o recurso cabível, que é o recurso ordinário, fundamentação normativa, artigo 895, inciso 1 da CLT, mais pressupostos recursais, legitimidade e interesse de agir, que observem aqui andam juntos, né? Isso é um bom indicativo para a gente, quando a gente for fazer a nossa prova, e os dispositivos normativos para fundamentar a atuação do Ministério Público do Trabalho, artigo 127, 129, 3 da Constituição, artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, a nossa lei complementar, artigo 6º, inciso 7º, 7, C e D, 83, 3 e 84, outro pressuposto recursal, preparo, isenção do pagamento de custas, né? A gente não precisa preparar o recurso, o que tem previsão ali no artigo 790-A, inciso 2 da CLT, mais pressuposto recursal, tempestividade. Na época do meu concurso, o 17º concurso, esse tópico aqui veio com apenas um item, né, que era obrigado a citar, que era o artigo 188 do CPC. Na verdade era do CPC anterior, né, mas o que está aqui agora. Então só tinha esse e o decreto 77969. No último recurso, que foi um recurso de revista, adicionou-se este item aqui. Prazo em dias úteis, artigo 775 da CLT. Então indico que vocês também façam isso. Na sua prova agora conste no item da tempestividade do recurso, tanto essa questão do prazo em dobro, quanto essa questão do prazo em dias úteis. E aí o candidato tinha que fazer uma petição de rosto, né? Aquela petição de interposição, petição de encaminhamento, dirigida à própria vara do trabalho, que proferiu a sentença. Ali na questão, no enunciado, dizia agora a região. No cabeçalho, tinha que constar a legitimidade ativa, que é o Ministério Público do Trabalho, representada pelo procurador, que assina a ação. E do lado da legitimidade passiva, a gente vai falar mais sobre a necessidade de legitimidade passiva. Temos o Hospital Referência LTDA. Efeitos recursais. A gente também vai ver que na prática a parte ela não precisa dizer em que efeitos quer que o recurso seja recebido, salvo se ela quiser um efeito suspensivo, né? Então, esses efeitos, a maior parte deles decorre de lei, mas para efeito de prova, expressamente considerando aqui o que constou no gabarito no 17º concurso, é melhor que a gente diga especificamente em que termos a gente quer que seja recebido o recurso. Então, a gente vai elencar ali todos os efeitos. O efeito devolutivo, né? Devolver ao tribunal o julgamento da questão, artigo 899 e 1013 e seguinte do CPC e súmula 393 do TST. Fazer um parêntese aqui. O efeito devolutivo, vocês sabem, ele tem esse nome de levar para o tribunal, para a instância superior, mas o efeito devolutivo tem rastro histórico quando o rei delegava essa função de julgar aos desembargadores, né, aqueles que tiravam os processos da mesa do rei, desembargavam a mesa do rei. Então passava esse processo a, por exemplo, os desembargadores, e quando a pessoa recorria, esse poder era devolvido ao rei. Daí essa ideia de efeito devolutivo, né, para quem não compreendia o nome. Então a gente tem também o efeito translativo e vamos pedir também o deferimento da antecipação de tutela da pretensão recursal. Isso aqui constou
lá no 17º concurso. Eu também vou explicar um pouco melhor qual é a diferença entre efeito ativo e efeito suspensivo ativo. E aí a gente vai ter aqui a fundamentação do efeito suspensivo, né? Artigo 1019, que fala sobre efeito suspensivo no agravo, e 1012, parágrafo 4º do CPC, que a gente pode usar por analogia, e a OJ 68 da SDI 2. É claro, o candidato não pode identificar a prova, não pode ter assinatura, e o pré-questionamento também não é necessário na prática que quem estiver ajuizando, quem estiver interpondo um recurso, peça o pré-questionamento. O que você tem que pedir é para o juiz se manifestar. Você não precisa constar o nome pré-questionamento na prática. Para efeitos de prova, como isso aqui consta no gabarito, eu sugiro que o candidato escreva especificamente, né, que quer manifestação do juiz para efeitos de pré-questionamento, para eventual recurso de revista ou recurso extraordinário, nos termos da súmula 297 do TST e da OJ 62 do TST. E aí a gente fecha a peça de rosto, né? O candidato coloca lá local, data e assinatura. Na folha seguinte começa a peça de razões recursais. A gente vai ver um formato bom para você fazer essa peça de razões recursais daqui a pouco. Então, a gente vai começar a se manifestar item por item ali nas razões recursais, né? A gente vai ter, primeiro item, o trabalho da gestante em ambientes insalubres. Então, a gente vai ter aqui inconstitucionalidade do artigo 3942 da CLT, no que permite o labor da empregada grávida em ambientes insalubres. A fundamentação: direito à proteção da maternidade, direito à gestação saudável, direito à saúde, previstos no artigo 6º e 196 da Constituição Federal, direito à vida do nascituro como sujeito de direito, artigo 5º da Constituição Federal e artigo 2º do Código Civil, que trata dos direitos do nascituro. Então a gente vai ter a aplicação também do princípio da proteção integral, previsto no artigo 227 da Constituição, já que a gente trata também da proteção da criança, e avançamos para a importantíssima decisão liminar na ADI 5938, que depois foi referendada. Essa ADI diz que, sob essa ótica, a proteção da mulher grávida ou da lactante em relação ao trabalho insalubre caracteriza-se como importante direito social e instrumental protetivo, tanto da mulher quanto da criança, pois a razão das referidas normas não é só salvaguardar direitos sociais da mulher, mas também efetivar a integral proteção ao recém-nascido, possibilitando a sua convivência integral com a mãe nos primeiros meses de vida, de maneira harmônica e segura, e sem os perigos de um ambiente insalubre, consagrada com absoluta prioridade no artigo 227 do texto constitucional, como dever inclusive da sociedade e do empregador. E aí segue aqui a leitura do julgado, né? A imprescindibilidade da máxima eficácia desse direito social, proteção à maternidade, portanto, também decorre da absoluta prioridade do artigo 227 do texto constitucional, que estabelece integral proteção à criança, inclusive ao recém-nascido. Na presente hipótese, temos um direito de dupla titularidade. Dupla titularidade é uma palavra bem importante aqui. A proteção à maternidade e a integral proteção à criança são direitos irrenunciáveis e não podem ser afastados pelo desconhecimento, impossibilidade ou a própria negligência da gestante ou lactante em juntar um atestado médico sob pena de prejudicá-la e prejudicar o recém-nascido. Eu disse, essa decisão liminar ela depois foi referendada pelo plenário do STF. E aí, continuando na argumentação do pedido A, não aplicação do princípio do convencimento motivado, que se destina à valoração da prova, né? O princípio do livre convencimento motivado, o princípio do convencimento motivado, ele é destinado à valoração da prova. E, agora especialmente, no artigo 371 do CPC, não se fala mais na expressão livre, né? Então, essa alteração do CPC retirou essa palavra livre, causando, né, limitações ao julgador com respeito a decisões
com efeito vinculante. Efeito vinculante das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Efeito vinculante dessa decisão aqui que a gente leu, né? Proferidas em controle concentrado de constitucionalidade. Artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal, combinado com 927, inciso 1 do CPC, pelo que não poderia o julgador apreciar essa questão, inconstitucionalidade da lei, de forma diversa. Então, o julgador não poderia apreciar essa questão de forma diversa, né? Porque isso já foi decidido em sede de controle de constitucionalidade. A gente conclui esse pedido com um pedido de reforma da sentença. Eu sempre digo que é interessante que no final dos tópicos da peça a gente conste um pedido, né? Então aqui, ó, pedido de reforma de sentença para julgar procedente o pedido A, condenando-se a recorrida no cumprimento da correspondente obrigação. E seguimos então para a argumentação do pedido B. O pedido B tem fundamentação no artigo 93 da Lei 8.213, obrigação fixada levando em conta o número de empregados da empresa, independentemente da função desempenhada por cada empregado. Esse tema permanece sendo decidido pelo TST, é um tema que está sempre em alta, né? Então, nulidade do acordo coletivo no particular por ofensa ao artigo 93 da Lei 8.213 e dos princípios que ela concretiza. Possibilidade de controle de legalidade do acordo coletivo, especialmente no caso em que há prejuízo de direitos de terceiros, PCDs que têm direitos à inserção no mercado de trabalho. Então, a gente está olhando também para as pessoas que estão de fora da empresa e que têm direito de entrada. A própria lei da reforma trabalhista reconhece a impossibilidade da convenção coletiva tratar do tema, afirmando que constitui objeto ilícito de normas coletivas que importem redução ou supressão do direito à proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão da pessoa com deficiência. Está lá no artigo 611b, inciso 22, no que se enquadra a medida promocional da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Plena capacidade para trabalhar da pessoa com deficiência, independentemente da função na empresa. Inexistência de qualquer explicação sobre a impossibilidade de contratação de pessoas com deficiência para as funções explicitadas na ACT. Reconhecimento como equivocada da ideia de que a pessoa com deficiência não estaria apta a exercer a atividade laboral e que estaria condenada a viver à margem do sistema produtivo. A Convenção 159 da OIT, no artigo 2º, diz que, de acordo com as condições nacionais, experiências e possibilidades nacionais, cada país membro formulará, aplicará e, periodicamente, revisará a política nacional sobre reabilitação profissional e emprego de pessoas deficientes. Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência da ONU, essa que é comumente chamada de CDPD, né? Então, CDPD é uma expressão muito comum, Convenção das Pessoas com Deficiência da ONU, firmada em março de 2007, que, parênteses aqui, contou com grande atuação do procurador Ricardo Tadeu e aprovada no Brasil através do decreto 6949, também procurou resguardar os direitos das pessoas com deficiência, inclusive o direito ao trabalho. O artigo 27, em especial, item H, fala em promover o emprego de pessoas com deficiência no setor privado, mediante políticas e medidas apropriadas que poderão incluir programas de ação afirmativa, incentivo e outras medidas. Também é bom a gente pontuar, o ministro Cláudio, ele sempre, quando fala sobre esse assunto, ele fala que é também importante falar da adesão ao protocolo facultativo pelo qual o Brasil se submete àquele protocolo. Então é muito importante que sempre que falar dessa DPD, falar também da adesão ao seu protocolo facultativo. Então a gente vai ter aqui mais fundamentos, né, sobre esse tema. Artigo 5º caput 7º 31 da Constituição Federal, igualdade de oportunidade, tratar todos igualmente de forma simplista, sem se ater às diferenças e às necessidades especiais dos indivíduos e grupos, é violar o princípio da igualdade. Todos possuem necessidades diferentes
E para terem iguais oportunidades, é preciso que existam políticas públicas de proteção aos que precisam, faltou um M aqui, né? Precisam de apoio. Argumento falacioso da inexistência de interessados. No Brasil, de acordo com o censo de 2000, é claro que a gente não precisa guardar essas informações para a prova, né? Isso aqui é só informativo. A parte que você precisa guardar é só que não existe falta de interessados. Nós do Ministério Público temos procedimentos promocionais, a gente tem muitas pessoas com deficiência, associações de pessoas que querem emprego, tem muita gente querendo emprego. Então esse argumento é falacioso e aqui estão alguns dados nesse sentido. Também é importante citar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ali no artigo 4º, que diz que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas, não sofrendo nenhuma espécie de discriminação. O direito da pessoa com deficiência e sua habilitação e reabilitação no mercado de trabalho, artigo 14, sendo que esse processo tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos e habilidades, aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais e atitudinais. A gente vai falar mais sobre isso. Atitudinais é um dos temas mais importantes. Profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições com as demais pessoas. Muito bom. Ainda temos o artigo 34, parágrafos 3º, 4º e 5º, ali da do Estatuto da Pessoa com Deficiência, também vale uma leitura boa e era necessário citar aqui, vou me abster de ler. E no final, um pedido, como sempre, com a obrigação de observar a cota da contratação de pessoa com deficiência, conforme o artigo 93, lá da Lei 8.213, levando-se em conta o total de empregados da empresa. Pedido C, eficácia erga omnes do acordo e convenção coletiva de trabalho. Artigo 611 caput e parágrafo 1º da CLT. Aplicação das condições criadas a toda a categoria. Condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações das relações individuais de emprego, ou a todo o âmbito da empresa, aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho, independentemente de filiação. Atuação sindical em prol da categoria e não apenas dos filiados. Artigo 8º, inciso 3 da Constituição. Peculiaridade que o distingue das meras associações civis. Unicidade sindical, artigo 8º, inciso 2. Há apenas um ente sindical legalmente autorizado a agir em nome de toda a categoria, celebrando instrumentos coletivos, razão pela qual as vantagens obtidas devem alcançar os trabalhadores, independentemente de filiação. Esse tema é importante porque quando veio a reforma trabalhista, houve alguma divergência de entendimento no Ministério Público. Um lado argumentava que nós deveríamos conceder os benefícios apenas a quem participasse do sindicato. Isso seria uma forma de estimular as pessoas de não desistirem do sindicato, não desistirem de contribuir. Então a gente diria para eles, se você contribuir, você vai ter direito a alguns benefícios que o sindicato vai conseguir só para você que é sindicalizado. Mas essa tese terminou não vigorando. Tem uma expressão que ficou meio na moda na época, que foi em inglês, né? Que é o meio ambiente de trabalho fissurado, né? Escrever aqui é bem difícil, né? Fissured workplace, né? Então, é um ambiente de trabalho fissurado. A gente teria duas pessoas diferentes fazendo a mesma função, mas recebendo coisas diferentes. Não era isso que a gente queria. Então, prevaleceu o entendimento que tudo que o sindicato conseguisse, pelo menos é o entendimento do Ministério Público, teria que ir para toda a categoria, independentemente de filiação. O sindicato, ele representa toda a categoria. O sindicato se distingue das associações civis justamente por essa possibilidade de representar toda a categoria e não apenas os associados.